Mas vem cá, e essa história dos nodos, né? De onde vem isso? Porque a gente sempre ouve falar, mas é uma coisa kármica de outras vidas que ficou devendo lá no passado. Eu, inclusive, já comentei algumas vezes, vocês já se manifestaram muito a favor da ideia do karma. Enfim, aí é uma questão pessoal, né? Cada um é livre para entender e acreditar da maneira que quer, mas vamos tentar jogar um pouco mais de luz, ver de onde vem essa ideia dos nodos e do porquê que eles são tão carregados dessas questões kármicas. Vamos conversar, entender um pouco mais desse movimento hoje. E aqui já vou falando, eu não trabalho com astrologia kármica, mas isso não quer dizer que eu não possa entender também esses pontos de acordo com a visão astrológica que eu trabalho. Respeito quem faz, né? Sei que tem validade, eu acredito que deva ser útil para quem faz bem feito, mas eu não consigo ver toda essa importância, todo esse peso que é dado. Como eu falei, lá na mandala eu sempre prefiro simplificar a visão, que fica mais fácil até da gente trabalhar. Entrada e saída de energia, e no meio a gente faz uma limpeza, faz um filtro, faz uma purga. Eu trabalho nesse sentido. E também com essa visão de que o nó do norte seria algo que pode estar impactando um dos muitos pontos que pode estar impactando no futuro da humanidade. Uma coisa que a gente precisa entender sobre os nodos é que eles não são planetas, diferente dos outros que a gente fala aqui, mas eles são uma espécie de cálculo da interseção entre o Sol e a Lua. Tudo depende do Sol e da Lua, eles têm esse referencial e são muito importantes para a gente ver os eclipses, por onde os eclipses vão passar, o que vai acontecer. Vocês vão entender logo com a história, né, com o que tem ali por trás dessa ideia dos nodos. Tá, mas aí a gente fala assim, não é um planeta, e só pensar, então há um cálculo da interseção do Sol e da Lua, só isso é suficiente pra gente trazer toda essa importância que é dada pros nodos? Como eu falei, essa questão kármica, de vidas passadas, de purga, de não sei o que, paga aqui, deve ali, né, pendência de outra vida, é uma complexidade que, vão me desculpar, mas acaba dificultando o entendimento mais do que ajudando. E vocês já me viram falar que o nó do norte é a cabeça e o nó do sul é a cauda do dragão, né? O dragão, isso era algo que se trabalhava com a astrologia lá na Idade Média. Então a gente tem que lembrar que era uma outra época, repleta de preconceitos, né? Principalmente do dogmatismo religioso católico, que pesou muito sobre a época. Isso marca muito todos os saberes, não só a astrologia. Então, quando se fala do dragão ali, a gente imediatamente vem com aquele dragão de asas, né, que cospe fogo. Mas aqui a gente estaria falando do dragão asiático, dragão serpente. Pode ser até daí que vem essa ideia dessas energias mais difíceis, né? Porque a serpente, de acordo com a visão dogmática da religião vigente do cristianismo, a serpente não é vista com bons olhos. Traz essa ideia, então, de que os nodos representariam algo negativo, como a própria serpente, né? Então a gente tem a cabeça, nó do norte, e a cauda, nó do sul. Só que a gente precisa voltar um pouco mais, porque a astrologia, a gente costuma pensar ela baseada na localidade. Então aqui a gente fala muito da astrologia pegando dos nomes romanos, né? Trago aqui as histórias da sabedoria grega, mas isso eurocentra demais a astrologia. E a gente tem a astrologia praticada muito na Índia. Ela é uma tradição viva até hoje. Muita coisa daquilo que a gente aprendeu veio dos caldeus, dos persas. Então pega daqui, pega dali, né? Causa uma mistura, faz uma separação para falar que eu inventei. Então tem que ter tudo de acordo com a visão grega, tem que ser gregocentrada para poder ser válida, para poder ser praticada, para que as pessoas enxerguem ali o potencial. Só que quando a gente fala de astrologia, ela é milenar, ela antecede até mesmo a cultura grega. Então a gente volta no Egito Antigo. A fonte de onde eu bebo muito desses conhecimentos de sabedorias milenares é sempre o Egito. Mas ali também há uma disputa de que pode não ter sido baseado necessariamente ali, de algo que veio antes. Quando a gente tenta estudar a história da astrologia, a gente esbarra nos caldeus que talvez seriam antes dos egípcios. E também que muita coisa teria sido desenvolvida pelos persas, pelos árabes, antes mesmo de chegar no Egito. Então a gente está falando de um conhecimento
que praticamente todo mundo pôs a mão. A gente relega para falar que nós somos os bons aqui do Ocidente, então tudo tem que ser de acordo com essa visão europeia, e a gente abre mão de muita coisa. Nesse sentido, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na sabedoria hindu sobre astrologia. Como eu falei, é uma sabedoria, uma prática viva até hoje. Não sofreu essa perseguição que na Idade Média a astrologia lá na Europa sofreu. E a gente chega no que é muito, o que pelo menos para mim, nos meus estudos faz muito sentido, que é a sabedoria hindu sobre Rahu e Ketu. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Que seria o nó do norte, Rahu, e o nó do sul, Ketu. Então vamos entender qual que é a mensagem, qual é a história que está por trás disso. Pela sabedoria hindu, Rahu e Ketu são considerados planetas, mas eles não representam planetas físicos, é o que eles chamam de planetas sombras, né? Eles sim são vistos como planetas, diferente dos nodos lunares, né, que são interseções de um cálculo, mas seriam os planetas ali que estão em interação com a luz da Lua e do Sol. É muito mais importante essa visão hindu sobre o Rahu e o Ketu do que a nossa visão dos nodos lunares. Por quê? Porque é considerado já como um planeta. E lembrar que o planeta é ali o errante, o caminhante, né? Não é necessariamente o corpo celeste que leva o mesmo nome das energias que a gente trabalha na astrologia. Eu sei que tá ficando um pouco difícil de pegar, mas vamos ter uma paciência porque vai valer a pena. Então, Rahu e Ketu era uma entidade só, chamada Svarbhanu. Os nomes hindus, né? Vamos respeitar a cultura hindu, eu vou escrever aqui, então, para ficar mais fácil o entendimento. O que acontece? Svarbhanu era um Asura e ele se disfarçou de Deva para beber do líquido da imortalidade, com a pretensão de se tornar uma deidade, né? Então, vamos prestando atenção. Então, era Rahu e Ketu, são dois pontos, né? Que antes era uma entidade só chamada Svarbhanu. Só que o que acontece? No meio da celebração onde era distribuído o líquido da imortalidade para os devas, Surya, que é o Sol, e Chandra, que é a Lua, tem, por conta da sua luminosidade celeste, a capacidade de enxergar essa entidade, o Asura, que estava ali disfarçado, e percebe que ele estava tentando enganar, né? Na tentativa ali de se tomar o líquido da imortalidade e se tornar um Deva. O que eles fazem? Eles contam para Mohini, que seria a versão feminina de Vishnu. E o que Mohini faz? Antes que eles sejam bem-sucedidos, né, tomando ali o líquido e se tornando imortal, portanto ascendendo a condição de Deva, ele corta, ele decapita o Svarbhanu. Dali surge a cabeça, Rahu, e a cauda, Ketu. A partir dali é que surgem esses dois planetas. E como Surya e Chandra, que foram os grandes delatores ali, que acabaram, né, colocando fim ao plano do Asura de se tornar um Deva, ele jura vingança. E como que ele jura? E como que ele quer se vingar do Sol e da Lua? Perseguindo os dois. Perseguindo os dois para quê? Para engoli-los. E assim, numa tentativa de destruir. Então, Rahu quer engolir o Sol e Ketu quer engolir a Lua. Para quem já tá percebendo aí onde isso vai dar no eclipse. Só que o que acontece? Por ser Surya e Chandra, né, devas de verdade, deidades, né, que tem ali a chama da imortalidade, eles não conseguem ficar, né, serem contidos por muito tempo. Então, de tempos em tempos, o Rahu e o Ketu conseguem engolir os dois, formando um eclipse, mas isso não dura para sempre porque são deidades e logo o Sol e a Lua emergem novamente das sombras. Daí que vem essa história toda dos nodos, né? É dessa sabedoria hindu que provavelmente não é necessariamente deles, eu não estou afirmando, mas aí para a gente entender que essa parte que falta de entendimento do nosso lado ocidental está muito bem explicada, está muito bem contada por essa história lá na Índia. E aí o que acontece, né? Pela sabedoria hindu, o Ketu, que significa cometa, né? Então também por isso ele é simbolizado com a cauda, porque ele, na imagem, ele é
ele se torna um planeta decapitado e não tem a cabeça, enquanto o Rahu é só a cabeça e não tem o corpo, o Ketu não tem a cabeça. Mas ele tem uma cauda retratada do cometa. Então é por isso que ficou cabeça e cauda, nó do norte e nó do sul. O que a gente percebe, né, que o nó do sul tem uma significância maior em termos dos efeitos que se manifestam, sempre com coisas violentas, a perda da razão, a confusão, tomar atitudes baseadas na impulsividade, do desapego àquilo que importa. Então a gente observa que do nó do sul vêm as energias de desafio e que podem ser transmutadas no nó do norte, na cabeça. Faz muito mais sentido que tenha essa visão, né, que principal de tudo, que se perguntar para que serve os nodos, para significar o eclipse. Porque quando a Lua passa ali num dos pontos e tem um alinhamento perfeito com a Terra, a gente sabe que vai acontecer um eclipse. Então o nodo, né, os nodos, o principal deles é indicar essa questão dos eclipses. Então quando a gente vai para a sabedoria hindu, nem mesmo lá a gente encontra essa questão kármica. E olha que se para falar de Índia, é o principal ponto de difusão da ideia do karma. A gente tem que tomar um certo zelo, né? Entender, como eu digo aqui, eu respeito todo mundo, eu respeito as crenças. O que eu estou fazendo aqui é baseado num trabalho de pesquisa dentro da própria astrologia e, como eu falei, não tem a visão kármica. Na visão kármica eu sei que a coisa vai ser diferente. Indica ali os desafios, indica a bagagem que a gente trouxe de vidas passadas, só que como eu falei, isso gera uma complexidade tão grande que para trabalhar às vezes pode ser desafiador. A gente precisa pensar principalmente na energia que a gente quer limpar. Porque se a gente pensar na ambição do Svarbhanu, que era o Asura, né, que se tornou Rahu e Ketu, de se tornar uma deidade, de se tornar um Deva, a partir do momento que bebesse do líquido da imortalidade. Essa é a sua sabedoria, né? A gente está almejando algo tão grande que a gente não dá conta de absorver, ou a gente ainda não está tão preparado para absorver. Essa ambição cega a gente a tal ponto que a gente tenta enganar até as energias que são divinas, que são as deidades dentro da sabedoria hindu. Então a gente precisa olhar com outros olhos e, como eu falei, fazer esse resgate. Eu não sei se vocês gostam quando eu faço isso, mas é uma das propostas aqui do canal, é tentar esticar a corda ao máximo para a gente ver até onde vai, porque aqui a gente não se prende aos dogmatismos, nem a uma única visão. Eu sei que tem muito astrólogo que não gosta de fazer isso, que não gosta de beber em outras fontes, exatamente por achar que confunde demais. Mas eu vejo até de outra forma. A gente precisa sim olhar para todos esses saberes que foram considerados como errados, como o diabo na Terra, para poder entender toda a complexidade do nosso mundo e por que a gente está aonde a gente está. E eu vou relembrar mais uma vez que a gente está fazendo a transição da era de peixes para a era de aquário. Então esses valores que são muito marcantes na era de peixes, eles precisam começar a ser revistos, e essa é uma das propostas, é um dos pilares básicos desse canal do Astro a Libertação, é que a gente lance luz, enxergue de outras formas. Eu vou trazer até sabedorias de outras culturas, não só hindu, mas também dos nossos indígenas que foi perdido, né, que foi relegado ao nada, ao mundo do mito, da lenda, que nada mais é do que falar que aquilo ali não é válido. Então a gente tem que resgatar tudo isso para quê? Para que a gente construa uma nova visão. E a sabedoria antiga, que é algo que eu aprendi fazendo os estudos dentro do hermetismo, olhando para o Egito Antigo, ela está muito além de tudo que a gente tem atualmente, pelo menos no campo das ideias. A tecnologia está avançada e tal, a gente tem condição de vida melhor e tal, claro que tem. Isso é muito bom, e é exatamente por isso que a gente chegou nesse ponto de privilégio de poder olhar para trás, repensar, será que estavam errados mesmo? E usar isso, né, para a gente construir uma visão melhor, uma visão mais
humana e mais igualitária, equitária, em direção ao futuro da era de Aquário. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber como essas energias podem afetar o seu mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, que ela zele por nós sempre, independente do nome que a gente dê para ela.